Quando eu for morar em Portugal, devo falar com sotaque português ou não? E o que é isso? Por que falar com sotaque português? Por que não falar com sotaque português? Será que um brasileiro é capaz de imitar um sotaque português? Será que um português é capaz de imitar um dos sotaques brasileiros? É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Se você tem alguma dúvida relacionada a esse tema que parece um tanto bizarro, fica comigo até o final do vídeo que a gente vai falar de sotaque. Fala senhora, fala senhor, aqui quem fala é mais uma vez eu, Rafael Racor. Claro que o título desse vídeo pode ser um pouco pejorativo, um pouco polêmico, e eu usei a palavra imitar logo ali no começo. Vamos tentar trocar uma ideia aí descontraída sobre como as pessoas adquirem ou não um sotaque. Seja um português no Brasil, seja um brasileiro em Portugal, seja qualquer pessoa em qualquer lugar do mundo, o que leva ela a falar com um sotaque local. Vamos colocar na mesa aqui quais são os elementos que fazem uma pessoa desenvolver ou adquirir um sotaque. Para começo de conversa, eu não sou um especialista em linguística, portanto esse vídeo é meramente opinião, né? Eu sou músico, sou formado em ciências da comunicação, trabalhei com marketing, agências de publicidade por vários anos, então a minha formação, a minha área de expertise não é a linguística, portanto esse vídeo não é para ser algo determinante ou algo embasado em pesquisa, mas eu vejo muita gente, né, muitos brasileiros que vêm para cá e acabam tendo algum tipo de choque cultural, principalmente com outros brasileiros que moram em Portugal há muitos anos e falam com sotaque português, né? Adquiriram esse sotaque ou pela família, ou porque moram aqui há muitos anos, ou porque fizeram estudos aqui, portanto adquiriram, enfim, não é? Uma porção de fatores que levam uma pessoa a adquirir ou não um sotaque, não é? Portanto, o que acontece muito aqui em Portugal? Dá um exemplo aqui, né? Um cidadão brasileiro, uma cidadã brasileira acabou de vir para Portugal, mora em Portugal há 1 ano, 2 anos, e, por exemplo, ela se depara com a situação de um outro brasileiro falar com ela com sotaque português e pode ficar, cara escroto, que babaca, por que ele tá imitando esse sotaque, não é? Enfim, ou duvidar um pouco, assim, né, da quem é aquela pessoa, ter um pouco de desconfiança, por que ela tá falando com um sotaque, por que ela fala gajo, por que ela fala tu queres, por que ela fala autocarro com boi, por que ela fala uma série de cenas aí que pode às vezes causar algum conflito, algum choque. Então, assim, vou falar um pouco sobre mim e sobre algumas pessoas próximas a mim. Eu sou luso-brasileiro, minha família é madeirense e a família do meu pai é brasileira. Eu nasci no Brasil, em São Paulo, na cidade de São Paulo. Para quem conhece, sabe que é enorme, né? E mesmo dentro da cidade de São Paulo e no estado há muitos sotaques, né? É uma cidade com 20 milhões de pessoas, 20 milhões de habitantes. Eu não falo com sotaque português. Isso depende muito da ocasião. Se eu estiver, por exemplo, num restaurante ou falando com uma senhora que eu vou perceber, uma senhora ou um senhor, qualquer pessoa que possa ter uma dificuldade, entender, assimilar que o meu sotaque não é o sotaque que ela acabou de ouvir ali na esquina, eu falo tendenciosamente, propositalmente com sotaque português. Para quê? A fim de facilitar a nossa comunicação, né? Ou se eu vou falar um prato típico, por exemplo, eu não vou falar com um sotaque brasileiro, vou falar com um sotaque português, porque foi assim que eu aprendi o nome desse prato, né? Ou autocarro, por exemplo, eu não vou falar ônibus. No começo eu falava ônibus, ou eu ainda falo ônibus quando eu tô falando com outros brasileiros. Por quê? Porque eu sei que isso vai ser de mais fácil entendimento. Se eu vejo uma outra pessoa falando com um sotaque brasileiro, propositalmente eu vou inclinar o meu sotaque mais próximo ao dela, vou usar gírias como ela. Isso sou eu, né? Estou falando de mim. Há gente que não faz isso. Quando eu falo aqui eu e você, eu tô falando o meu sotaque normal, o meu sotaque natural, que também foi um pouco afetado pelas minhas experiências. Eu, quando morei em Santa Catarina, por exemplo, eu voltei para São Paulo com um sotaque muito mais, falando muito mais assim, não é? Com uma acentuação no final das frases normal, porque eu estava imerso naquela cultura, naquele sotaque, naquele jeito de falar, não é? Você cria seus hábitos sociais com pessoas, fazendo a sua rotina, e você está imerso em um ambiente que você quer, né? E eu não sei se é um instinto humano, se você é um profissional em linguística, talvez você possa falar isso com mais embasamento, mas com certeza você quer fazer parte, não é? Não é nem questão de querer fazer parte, eu acho. Você simplesmente educa o seu cérebro, você simplesmente treina o seu cérebro para determinada situação e determinada
determinada situação tem aquele som. Então acho que o sotaque é um bocado isso. Eu, quando comecei a falar inglês, eu falava o inglês sem sotaque, não é? Eu falava o inglês com um sotaque brasileiro, ou um sotaque mais internacional, um sotaque mais estadunidense, porque o Brasil é muito influenciado, foi muito influenciado, principalmente eu, na minha infância, fui muito influenciado pelo sotaque americano, pelos sotaques americanos, sotaques estadunidenses, canadenses, etc. Chegou muito forte no Brasil. No entanto, em 2018 eu fui morar na Inglaterra, o que mudou totalmente a minha percepção e mudou o meu sotaque em inglês para sempre. Por quê? Porque lá eu tenho família, tenho primos, tenho primas da minha idade, mais novos, pequenos, crianças, adolescentes. Acho que lá na Inglaterra eu tenho cerca de 6 ou 7 primos. Então, o meu convívio com eles, mais o meu convívio imerso naquela cultura, fez mudar o meu sotaque para sempre, porque não fazia sentido mais falar com outro sotaque. Então, aprendia palavras, aprendia situações, conectava sentimentos com aquelas situações e aquilo tinha um som. Então, aquele som ficou muito mais marcado em mim hoje, com idade adulta, né? Tenho 32 anos, do que quando eu era pequeno e falava o inglês ainda muito pouco viciado, influenciado por fatores externos. E desde essa experiência na Inglaterra, eu não posso dizer que eu tenho um sotaque inglês quando falo inglês, porque não é a mesma coisa. Mas é notável que há alguma influência de lá. A gente não muda 100% a nossa língua, não sei você, mas eu pelo menos não mudo 100% os sons que eu imito, mas pode ser muito influenciado. Outra situação, por exemplo, portugueses que imitam sotaques brasileiros. Às vezes é um pouco de mau gosto, né? Às vezes tem alguma conotação maldosa em imitar um sotaque e tal, principalmente quando é um português aqui, né, em Portugal, imitando um brasileiro aqui. Então tem que ter algum cuidado esse tipo de contato. A mesma coisa seria um brasileiro no Brasil imitando o sotaque de um português lá no Brasil. Pode soar algo meio assim, meio pejorativo, meio mal. A menos que essa intenção esteja bastante clara, a menos que a gente sinta a intenção da pessoa, tenha a reciprocidade, porque acho que qualquer relação, qualquer aspecto das relações sociais requerem reciprocidade. Caso contrário, é só uma pessoa jogando coisas na outra, né? Então isso não faz, de fato, não chega ao conceito de mensagem, não chega ao conceito de comunicação. Tem barreiras. Portanto, eu não vou estender muito esse assunto, mas a ideia era colocar mais esse assunto na mesa de por que alguns brasileiros em Portugal falam com sotaque português, por que alguns portugueses falam com brasileiros com sotaque brasileiro. Olha só, para você ter uma ideia, eu conheço uma menina que ela é portuguesa, nascida, crescida, pai e mãe portugueses, nascida, crescida aqui em Lisboa. Só que ela tem tantos amigos brasileiros, ela gosta tanto da música brasileira, ela gosta tanto de capoeira, skate, etc. Tudo aquilo que tá muito conectado com a cultura brasileira, que ela fala português brasileiro numa boa, fluidamente. Qualquer outra pessoa acharia que ela é brasileira, mas ela tem essa habilidade de transitar entre os dois sotaques. Portanto, ela, se estiver numa situação, num restaurante com uma senhora, um senhor mais velho, que provavelmente vai ter dificuldade em entender o sotaque que ela adquiriu brasileiro, ela vai falar com sotaque português, naturalmente. Agora, uma coisa que de jeito nenhum não é verdade. Um mito que eu já vi muitos brasileiros que não falam outras línguas colocarem, por exemplo, num currículo, línguas que falam português brasileiro, português português. Desculpa, a língua portuguesa é a língua portuguesa. As variações dela, né, os sotaques, algumas nuances de gírias, etc., culturais, né, regionais, isso não caracteriza outra língua. É a mesma língua. Então, português é português. Gramaticalmente é português. Ponto final. Isso é um facto, não é? Isso não é uma opinião, isso é um facto, isso é uma verdade. Claro, regionalismos são regionalismos. Por exemplo, em outros vídeos você vai me ouvir falando mano, cara, tá ligado? Esse tipo de expressão é muito típico em São Paulo, é muito comum em São Paulo, várias outras cidades também do Brasil, inclusive aqui muitos portugueses falam mano, principalmente aqui em Lisboa. Tem muitos colegas que falam mano como vírgula. É regional, é gíria. No entanto, eu não vou. Se eu tiver numa situação em um emprego, não é? Se eu for procurar um emprego, ou se eu tiver numa situação um pouco mais distanciada socialmente, lidando com uma pessoa com a qual eu nunca tive contato, então eu devo a ela respeito, né? Eu devo a ela frieza e postura. Eu não vou falar mano, não vou falar cara, não vou falar tá ligado, como é óbvio. Inclusive, se você ainda não viu, se você não tá próximo de mim, tá aqui o meu Instagram. Já vai lá, me segue no Instagram, porque lá a gente fala todos os dias sobre esses assuntos, então você vê bastante do cotidiano aqui em Portugal, aqui em Lisboa. Também abro caixinha de perguntas lá, a gente sempre troca bastante ideia. Como sempre aqui no canal, eu peço para você não esquecer de deixar o seu gostei
clica no botão vermelho chamado inscrever-se, se inscreva no canal, ative o sininho para você receber sempre vídeos novos. Isso ajuda muito o canal, ajuda muito a nossa comunidade aqui, que é muito bacana. A gente tem trazido muito conteúdo bom aqui. Aqui embaixo também vão ter links para doações, caso você queira dar mais suporte ao canal. Eu fiz um investimento, você pode ver que agora a minha câmera me acompanha. Isso me custou um dinheiro, e essa melhoria, todas as melhorias custam dinheiro. Então, se você quiser dar suporte aqui, tá aqui embaixo alguns links, tá? Eu não cobro nada, não tem preço de mentoria, não faço assessoria, não faço trambique, não faço nenhum rolo. Todas as informações que eu trago aqui são de muito bom grado, são de boa intenção, são da minha própria vivência. Eu moro em Portugal há 6 anos e eu não cobro nada por isso. Só gosto mesmo de trocar essa ideia, informar os meus inscritos, os meus seguidores, para que venham para Portugal para somar, para que venham para cá para passar bem, para ajudar na sociedade, para serem úteis e não para serem excomungados, não para serem tratados como mau exemplo. Então esse é o objetivo desse canal, é ajudar pessoas a fazerem alguma imigração que seja benéfica, tanto para si mesmo quanto para o resto do mundo. Se esse vídeo foi útil para você de alguma forma, comenta, me deixa saber. A gente pode desenvolver melhor esse assunto em outro vídeo. Isso foi a primeira vez que eu trouxe esse assunto na mesa e, se for o caso, a gente fala mais sobre isso. Sem julgamento, sem generalizações, sem ofensa. Todo mundo tem um pouco mais a fazer na vida. Sou Rafael Racor, te vejo no próximo vídeo. Obrigado por assistir até aqui. Um abraço e tchau!